Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia com o professor Francisco Nil Soares. E a partir de agora eu peço a vocês que vão lá no meu canal, deixem um like e comecem a seguir, beleza? Pois vamos lá. Bem, na nossa aula hoje de Biologia, nós vamos falar sobre o reino plantae. E hoje nós vamos focar nas plantas mais simples. E aí o nosso principal objetivo é reconhecer as briófitas e pteridófitas como os grupos de plantas que necessitam de água para sua reprodução e seu desenvolvimento. Aí nós vamos iniciar com as criptogamas. As criptogamas, o que é que ela me diz? Ela me diz que são, esconde, protege. Enquanto gama, ela me diz gameta. Então, são gametas protegidos ou estruturas reprodutoras escondidas. Beleza. Vamos lá. E aí, nós vamos ter dois grupos que são desprovidos, né? De sementes, que são desprovidos de flores e também desprovidos de frutos, que vão ser, no caso, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, nós vamos ter um representante que são os musgos, e aqui são as samambaias, que são nas pteridófitas. Show! E a gente inicia com as briófitas. As briófitas são plantas de lugares úmidos, né, que formam belos tapetes de umidade, e elas estão aí nesse processo de desenvolvimento, que elas aparecem mais no período de inverno ou lugares bastante úmidos para a sua reprodução. As briófitas, né, elas são o quê? As briófitas, elas são avasculares, certo? Ou seja, o A na biologia significa não, então elas não têm vasos condutores de seiva, mas aí como é que ela consegue transportar nutrientes e água Pessoal, como elas não têm vasos condutores, elas conseguem fazer todo esse processo pela membrana plasmática dela, ocorrendo o processo de difusão, que nós já falamos no início, lá no primeiro ano de vocês. Próximo. Elas apresentam baixas estaturas, ou seja, são de pequeno porte, chegam em média a 20 centímetros, então a gente vê que elas são bastante pequenas, certo? São presentes em lugares úmidos e sombreados, certo? Então são conhecidas como umbrófitas. Elas precisam desses locais, né, para sobreviver, pois elas não apresentam estruturas para evitar a transpiração. Então é direto, né, em locais úmidos e sombreados, porque se ela estiver exposta ao sol, a tendência é que ela resseque, morra logo. Depende de água para a reprodução sexuada, certo? Então, elas precisam, pois os gametas masculinos dela, que são os anterozoides, precisam se locomover, né? E esse anterozoide, interessante é que ele tem um flagelo, certo? Esse flagelo é essa caudazinha que ajuda ele a se locomover, tá? E a fase dominante ou duradoura é a gametófita. Então, há um único grupo de vegetal que tem uma fase dominante, duradoura, que é o gametófita. As demais vão apresentar a fase dominante esporófitas, certo? Aí nós vamos ter alguns exemplos de briófitas, que são as hepáticas, os antóceros e os musgos. Vamos ver aqui no próximo slide. Aí temos 3 exemplos, né? Como já citei, os antóceros, musgos e hepáticas. Lembrando que os musgos são os mais comuns, que a gente conhece muito mais, presente aí nas paredes aí do muro. Tá? Morfologia. A morfologia das briófitas, certo? Então elas vão ter duas estruturas básicas. Nós vamos ter o gametófito, que ele é haploide, e o esporófito, que ele é diploide. Na fase gametol, nós vamos ter os tilacoides, que são falsas estruturas. Essas falsas estruturas são filóides, que são falsas folhas, cauloides, que são falso caule, e rizoide, que é o falso raiz. Já no esporófito, que é a região superior das briófitas, nós vamos ter hastes ou seta, vamos ter a calípta, que a calípta é que vai conter, ela vai ser, supõe, um saco de proteção, e vamos ter o esporângio, que vai estar guardado dentro da própria cápsulazinha, tá? Que isso é importante no ciclo reprodutivo. Aí só para a gente entender, tá? Ó, nós vamos ter aqui, na fase esporófita, nós vamos ter aqui que eles são dominantes,
E a gametófitas, perdão, esporófita, ela é diploide e gametófita, ela é haploide. Aí vamos falar sobre o ciclo reprodutivo das briófitas. Pessoal, o ciclo reprodutivo é o que está mais presente hoje na maioria das provas, seja elas internas ou externas, ou seja nos vestibulares, ou seja no próprio Enem. Tá? Então, muito atento nesse momento, que é um momento importantíssimo aqui, que é o ciclo haploide probiontes das briófitas. A gente inicia com os gametófitos, certo? Gametófito masculino, gametófito feminino. Lembrando que essa fase é a fase que necessita de água para a sua reprodução, certo? Então, o gametófito masculino, ele vai produzir essa estruturazinha conhecida como anterídeo, enquanto o feminino vai produzir os arquegônios. Os anterídeos, ele vai produzir a célula reprodutora masculina, que é os anterozoides, certo? Que esses anterozoides são haploide, e o arquegônio, que vai produzir a célula reprodutora feminina das briófitas, né, do gametófito feminino, que vai ser a oosfera. Tá? Então, nós vamos ver que nos anterídeos, os anterídeos estão lá cheios de água, os anterídeos vão liberar os anterozoides, essa água vai sair de lá, e dentro dessa água vai conter, né, dentro dessa gotinha de água vai conter os anterozoides, que vai entrar em contato com o arquegônio e se fundindo, ocorrendo a fecundação com a oosfera. Quando ele fecunda com a oosfera, eles vão originar o zigoto, que a partir do momento aí são células diploide, certo? São células diploide. E aonde inicia o ciclo diploide, certo? Aonde ele vai iniciar o ciclo diploide. Aí ele inicia o ciclo diploide. Esse ciclo diploide, certo? Nós vamos ver aqui que o embrião, ele vai se desenvolvendo. Quando ele se desenvolver, ele vai originar o quê? Ele vai originar o gametófito. Certo? Mas de que forma, Genilson? Calma, ele vai se desenvolvendo. E aí, surgiu o próprio esporófito, certo? Aí nós vamos ter que nesse esporófito, ele vai ter a calípta. Dentro dele, nós vamos encontrar aí nessa calíptazinha, nós vamos encontrar a cápsula, que dentro da cápsula vai ter o esporângio, onde esses esporângios, eles são diploide, porém, certo? No entanto, o que é que vai acontecer com eles, Genilson? Eles vão começar aí o ciclo haploide. Por quê, gente? Porque eles vão reduzir, vai começar a ocorrer aí uma meiose, os esporângios, certo? Que eram diploide, vão deixar de ser diploide e vão se tornar haploide e vão começar a originar os gametófitos. E aí lembrar, é rápida, essa fase é uma fase rápida, ou seja, é a fase que não é duradoura, enquanto a fase superior vai ser a fase duradoura, ou seja, vai ser a fase gametófita e aqui vai ser a fase esporófita. Beleza, galera? Então vamos agora ver uma curiosidade, certo? Qual é a curiosidade com relação às briófitas? Pessoal, aqui nós vamos ter uma salamandra, vamos ter alguns sapos. E isso ele está me dizendo que esses são anfíbios, certo? São os anfíbios. E esses anfíbios, eles precisam de água para se reproduzir. Sem água eles não conseguem se reproduzir. Assim acontece com as briófitas. As briófitas precisam de água. Sem água elas não conseguem reproduzir. Tá? E agora vamos para o próximo grupo de vegetais mais simples, que são as pteridófitas. Certo? Aí o que, que nós temos de interessante nas pteridófitas, pessoal? As pteridófitas, que vai chamar a nossa atenção,
e que são o primeiro grupo de planta a apresentar vasos condutores de seiva, ou seja, ter vasos. Pessoal, estes vasos são semelhantes às nossas traqueias. E aí ela entra no grupo das traqueófitas. Traqueófitas são plantas que têm o que? Vasos condutores, certo? Assim como a nossa traqueia no sistema respiratório, que é responsável de passar todo o oxigênio e qualquer outra substância para os nossos brônquios e bronquíolos, assim vai ser a mesma função dos vasculares, que é transportar os nutrientes e a água, né, para toda a planta. Aí existem dois tipos de vasos. Existe o xilema e existe o floema, que nós vamos falar mais adiante sobre eles, tá? Elas já podem apresentar uma estatura mais variadas, né? Apresentando ainda tecido de sustentação, uma curiosidade que vocês podem estar anotando aí, né? Tecido de sustentação. Vamos observar ainda que as pteridófitas, elas foram por muitos anos atrás, muito tempo atrás, né, no período Jurássico, elas que dominavam, né, o planeta, elas de grande porte, chegando aí 2, 3, 4 metros de altura, tá? Elas também preferem lugares úmidos e sombrios para sua sobrevivência, são umbrófitas também, tá? Mas também elas podem desenvolver em ambiente mais árido, né? Caso a gente tenha até na questão das ornamentações. Dependem também de água para a reprodução sexuada, certo? Pois elas também vão produzir os anterozoides, e esses anterozoides que eu já citei são flagelados, eles precisam de água para se locomover e ao encontro da oosfera, tá? E aí nós vamos ter alguns exemplos de pteridófitas, como a samambaia, nós vamos ter aí a samambaia, vamos ter as avencas, vamos ter aí os xaxins, certo? E vamos ter também aí outros, né, outros tipos, samambaiaçu, enfim, né, vários tipos de pteridófitas. Aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui nós vamos ter a samambaia, certo? Aí nós vamos ter, querendo ou não, um exemplo bem básico, o samambaiaçu, que é muito usado em ornamentações, e vamos ter as avencas, né? Vamos ter aí as avencas, que são outros exemplos de pteridófita. Show! Aí eu falei, né? As pteridófitas foram as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores de seiva, ou seja, são do tipo vascularidade, tem tipo de vascularidades. E aí nós vamos ter os dois tipos de vascularidades, que nós vamos ter aí o xilema, que produz a seiva bruta. Essa seiva bruta, né? Ela é formada por compostos, certo? Inorgânicos, que são água e sais minerais, tá? E aí ela vai de onde, Genilson? Ela vai da raiz para toda a planta, tá? Principalmente para onde? Para os órgãos aéreos. Quais são esses órgãos aéreos, né? Nós vamos ver aí a flor, o fruto, as folhas, né? Então, isso que acontece com o xilema, que produz a seiva bruta, que é formado por compostos inorgânicos, água e sais minerais. Já a seiva elaborada, ela é feita a partir do floema. O floema é o vaso condutor. Esse vaso condutor produz a seiva elaborada, que ela é constituída por água e por compostos orgânicos, certo? E ela acarreta onde? Ela atua. Ela circula pelas folhas, né? E para os outros órgãos da planta, né? E mais aí ela vai para onde? Ela vai para a raiz e ela fica, como está no exemplo, ela circula na planta toda, tá? Então, só para lembrar. Xilema, seiva bruta, compostos inorgânicos. Floema, seiva elaborada, compostos orgânicos e água. E aí a morfologia das pteridófitas. Então nós vamos ver aqui nas pteridófitas, sabe, galerinha? Nós vamos ter aqui as duas estruturas. Nós vamos ter a esporófita e vamos ter a gametófita, certo? O que é que a gente encontra na esporófita? Galera, isso é interessante vocês saberem.
A esporófita, que é o exemplo da samambaia no caso, ela vai ter o soro, dentro do soro vai ser produzido os esporângios. Isso aqui é visível demais na samambaia, no período reprodutivo dela. Enquanto os gametófitos, que são haploide, nós vamos ver aí, certo? Que ele vai apresentar uma estruturazinha, né? Que aí nós vamos ter esse gametófito que é hermafrodita. Por que hermafrodita? Porque na região superior eu vou encontrar as estruturas femininas e na região inferior nós vamos encontrar a estrutura masculina, certo? Que são importantes na hora de reprodução. Então, lembrar, o arquegônio, ele origina a célula reprodutora das plantas, a célula reprodutora feminina, que é a osfera. Nós vamos ter os anterídeos, que produz a estrutura reprodutora, a célula reprodutora feminina, mal mentira, a masculina, né? Que é o anterozoide. E vamos falar do ciclo reprodutivo das pteridófitas. E aí, no ciclo reprodutivo das pteridófitas, né, nós vamos ver o ciclo haplodiplobionte. Pessoal, primeira coisa que nós vamos ter que observar, certo? Da onde iniciar também, tá? Então, nós vamos iniciar nosso ciclo a partir da própria samambaia aqui que nós vamos ter, certo? Que é o próprio esporófito. Lembrando que é uma fase duradoura, né? E aí, galera, lembrar qual é a fase duradoura das pteridófitas? Eu já citei anteriormente. A única que tem a fase duradoura gametófita são as briófitas. As demais, a fase duradoura dominante é esporófitas. Então, a gente vai iniciar esse novo ciclo, que ele inicia com o ciclo haploide. Nós vamos iniciar a partir do esporófito, certo? A gente vai iniciar aqui mostrando que o esporófito, certo? No esporófito, que ele é diploide, certo? Nós vamos encontrar dentro dele o soro, certo? Nas folhinhas deles, que os soros são formados pelos conjuntos de esporângios, certo? Aonde nós vamos ter o soro. No soro, ele vai ter os esporângios, que são ainda o quê? Os esporângios são diploide, porém, esses esporângios, eles vão passar pelo processo de meiose, aonde ele vai reduzir, né, os esporângios. E aí ele origina o quê? Os esporos, certo? Ele origina os esporos. E aí nós vamos iniciar a fase haploide. Esses esporos, eles vão se desenvolvendo e vão originar o gametófito jovem. Porém, esse gametófito jovem, ele vai se desenvolvendo, chegando já na fase adulta, e ele vai começar a apresentar as estruturas reprodutoras. Eles vão apresentar na região superior, esses gametófitos, a estrutura reprodutora feminina, enquanto a região inferior, vai originar os anterídeos, que é a estrutura reprodutora feminina, certo? E é o que acontece. Nesse momento, eles vão fecundar. Então, por isso que eles precisam da gota d'água. Então, eles vão fecundar ou fertilizar. Quando eles fertilizarem, que eles eram haploide, vão começar a originar o diploide. E aí começa o ciclo diploide. Eles vão originar o zigoto depois da fecundação. Porém, o que vai chamar a nossa atenção aqui, pessoal, é que o esporófito jovem, né, esse zigoto que se formou, ele vai ficar na região superior, melhor, sobre o gametófito. E aí ele vai se desenvolvendo, originando o esporófito adulto, que é a plantinha propriamente dita. Certo, galera? E aí foi a nossa aulazinha de hoje, certo? São os informes importantes, onde vocês vão ter o material de apoio no aluno online. Aí vocês vão fazer uma leitura aí no livro didático das páginas 72 a 77 para melhorar, aprofundar mais o conhecimento. Resolução de atividade no livro didático, na página 84, a questão 1 e 2. E vamos para a resolução de atividade no aluno online, como também, galerinha,
nós vamos ter vídeo aula no canal. Então vamos lá, aproveitem, tchau, um abraço, certo? Para vocês e tudo de bom e até a nossa próxima aula. Tchau.